E já essa competição, esse mundial, foi que me abriu as portas para estudar nos Estados Unidos também. Então, Chegamos lá. em 2013, a partir de 2013, eu comecei a fazer só saúde de distância. Então foi aí que chegou a oportunidade para você ir estudar nos Estados Unidos. Foi a partir daí que vieram os convites, sim. Você teve já dava quantos com- convites mesmo? Eu tive 10 convites. É muita coisa. É muito convite. Você tem noção do que é isso? Tipo, você analisar, pô, são 10 universidades me querendo a minha pessoa ali como atleta, dando oportunidade que, tipo, várias pessoas também querem. Porra, foda, né? Não, Sentiu uma pressãozinha? tipo, hoje em dia, eu tenho mais noção, eu acho, do que eu tinha na época, né? Uhum. Tipo, quando o meu treinador veio falar comigo, né, sobre, massa, amor, tem alguns convites aqui de Universidade Americana, coisa e tal, eu sei que tu fosse treinar lá. Eu, tá. Beleza. Ok, Legal. ok, legal, né? Você não faz nem Legal. ideia do que Não, é, né? porque também eu tava no ensino médio. Ainda tinha mais meio ano pra me formar. Não fazia a mínima noção do que eu tinha que fazer pra ir pros Estados Unidos, apesar de entender que era uma oportunidade boa. E meus pais, já desde sempre muito visionários, tinham esse plano pra mim, que eu fui descobrir depois também. Então, por exemplo, eles me colocaram num curso de inglês quando eu tinha 9 anos. Eu Pra ir Nossa. aprendendo já. Então Já você pra já ir. foi fluente. Então eu já falava muito bem inglês. Uhum. Quando eu fui, claro, não era fluente, porque não é fluente Sim. até tu realmente vivenciar, né? Vivenciar. Mas eu me comunicava muito bem, não tinha dificuldade com o inglês. Mas eu tinha que terminar o ensino médio, não tinha noção qual era o processo que eu tinha que fazer pra ir até lá, então pra mim era uma coisa, tipo, que tava presente, mas distante, assim. Não era algo que eu fiquei quebrando a cabeça, sabe, sobre. E logo E tanto que eu fui só em 2015, né? Recebi os convites em 2013, fui em 2015 e não fui pra nenhuma das universidades que eu recebi convite. Então, logo depois que eu me formei no ensino médio, 2013, 2014 eu tirei um ano sabático, assim, de estudos pra estudar pra ir pros Estados Unidos, né? preparar, né? Uhum. Pra preparar. E aí, nesse ano, eu tive uma ajuda muito grande de um amigo meu, Bernardo. O Bernardo tá nos assistindo aí, não sei. Ah, que também tinha esse objetivo de estudar nos Estados Unidos. Então, basicamente, me colei com ele, né? E ele tinha feito high school nos Estados Unidos, então ele já sabia melhor como funcionava o processo, Sim. né? Que não é uma coisa simples. Mesmo tu tendo convites, né? Tu tem nem só a questão do visto, que já é complexa por si só, mas como eu ia ser estudante atleta, tem uma série de outros documentos que eu tenho que ter e que eu tenho que mandar para uma outra para um outro órgão que não é a universidade, né? Então, eles têm como se fosse uma federação assim de universidades, Sim. né, para esporte. E aí eu tive um problema muito grande com as minhas notas do colégio, porque minhas notas do colégio não eram notas de número, eram menções, tipo AP de aprovado ou NA de não aprovado. Então, eles tinham dificuldade em converter Nossa. para números. Sim. E é uma coisa mais subjetiva, realmente, Sim. né? E só que para poder fazer faculdade nos Estados Unidos, tu precisa ter um número geral da tua nossa ensino médio. Então eu passei muitos meses tentando resolver esse grande BO e as coisas não podiam ser por e-mail, tinha que ser por carta. Então eu tinha que enviar os documentos em papel por carta. Nossa. Nossa. E enviar tudo com urgência, só que levava um mês para chegar. Tudo levava um mês para chegar, aí mais um mês para voltar. Meu Então, Deus. foi um período muito estressante na minha vida, esse um ano que eu me passei preparando, né? Porque, além de não ter a certeza de que eu conseguiria ir, eu tinha um prazo limite também de ir, porque logo após tu terminar o ensino médio nos Estados Unidos, tu tem 4 ou 5 anos de elegibilidade para fazer esportes na faculdade. Então, como eu formei em 2013 e passei o ano de 2014 me preparando, então só me restava 4 anos já. Então, eu tinha Sim. que ir em 2015. Era o limite. E o meu plano era em janeiro de 2015. Eu fui só em agosto. Em função disso, né? E aí tem que fazer prova de inglês, né? As provas têm custo, né? Não é pouco. Tem vários documentos. É um processo bem complexo. Eu fiz tudo sozinho, né? Tem um monte de empresa especializada que faz isso por ti, mas
na época eu não tinha condições de arcar com isso, então fui fazendo tudo por conta, fui descobrindo também, fui, né, estudando inglês, tinha várias coisas pra fazer. Então levou 1 ano e meio aí pra eu conseguir realmente ir pros Estados Unidos.